bem-vindos ao canal. Eu queria agradecer bastante o pessoal que apoiou os outros vídeos que eu realizei aqui. Queria dizer que agora eu tô fazendo esse vídeo aqui sozinha, então não vai ter toda a produção que o meu namorado me ajudou a fazer da última vez. Não tem a Paty também, hoje eu tô aqui só com vocês e é muito esquisito falar para uma câmera, então me dei aí todos os benefícios de uma pessoa que não faz a menor ideia do que tá fazendo, tá? Recebi algumas perguntas e algumas solicitações de temas para falar aqui com vocês e eu fiquei um pouco pensativa sobre qual era a direção que eu acho que a gente poderia levar essa conversa. E eu achei que a gente poderia fazer uma coisa um pouco diferente do que ficar falando apenas de sintomas, e eu decidi que seria uma boa ideia a gente trazer algumas características que estão dentro do espectro, não apenas listadas como sintomas, mas características que aparecem com uma frequência absurda dentre os indivíduos que estão dentro do espectro autista, e também dentro das outras neurodiversidades mais clássicas que a gente tem, né, como o TDAH e as altas habilidades. E eu pensei em trazer algumas características dessas que também estão presentes fora do espectro e trazer uma proposta de como vocês podem buscar ajuda ou regular e tentar de maneira individual também trabalhar essas questões. Portanto, eu pensei da gente começar com um tema que é um que me bate bastante e que tem super a ver com esse momento aqui de estar fazendo essa gravação desse vídeo. Esse primeiro tema eu pensei principalmente porque eu tenho tido que lidar muito com essa temática para poder fazer esses vídeos, que é a questão do perfeccionismo e da autocobrança. Acredito que todo mundo já deve ter passado por algum tipo de situação na vida em que a autocobrança ou o perfeccionismo, e aí entendam esses dois, a gente vai usar essas duas expressões como sinônimo para fins de entendimento desse vídeo, mas o que eu quero chamar disso é aquele ultra preciosismo que a gente coloca quando a gente vai executar determinadas tarefas. Então a gente poderia limpar o chão, ou a gente poderia fazer uma faxina de passar a escova de dente no chão. A gente poderia fazer o projeto de acordo com o que o nosso chefe pediu, ou a gente poderia ir além e entregar um trabalho muito detalhado, com muitas informações extras. E a gente está falando não de pessoas que têm uma preferência por fazer isso, mas pessoas que não conseguem não fazer isso. Então, não é sobre, eu gosto muito de fazer essa atividade, então eu vou fazer ela da maneira mais impecável possível. É a impossibilidade de colocar um critério altíssimo de desempenho quando você vai executar uma tarefa que é importante para você. Entendendo que essa é uma característica que ela está presente dentro e fora do espectro, mas normalmente traz uma perspectiva de muita ansiedade. Porque a gente está falando de uma autocobrança muito grande que machuca, que gera muita ansiedade, que gera muita angústia e em determinados casos podem desencadear episódios depressivos. Então a gente está falando de uma característica que machuca muito e que está muito presente dentro do espectro também. E existem alguns artifícios que a gente pode usar para poder passar por cima dessas dificuldades todas, mas para além disso, é importante a gente definir o que é essa coisa que estamos falando aqui. Então, a primeira característica, só para reforçar, é algo que vai trazer prejuízos na vida dos sujeitos, e que podem estar dentro ou fora do espectro, tá? Então, se vocês quiserem trazer outros temas, eu vou trazer alguns que eu tô em mente aqui, mas esse é um ponto que eu achei que é legal de puxar aqui com vocês. O que acontece? A gente, ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo quais são os critérios que a gente precisa cumprir que estão relacionados a essas buscas que a gente faz de ser bom na vida. Então, está totalmente relacionado com a nossa autoestima.
Então, como é fazer um trabalho acadêmico? A gente tem ali todos os pré-requisitos que normalmente a faculdade dispõe pra gente, né? E tem uma outra possibilidade que é como fazer um trabalho acadêmico bom. E aí tem outros pré-requisitos para a gente poder fazer um trabalho acadêmico ótimo. Aqui a gente está falando de pessoas que têm uma cobrança em si de fazer um trabalho acadêmico perfeito. O que seria um trabalho acadêmico perfeito? Somente essa pessoa sabe. E às vezes nem ela sabe. Mas o que normalmente acontece é que essa pessoa, quando ela começa a tentar fazer esse trabalho acadêmico, ela vai travar em muitos momentos, porque quando ela começar a perceber que não está perfeita, ela vai começar a sofrer. Ela pode desistir do trabalho antes mesmo de começar, porque se é uma tarefa tão grande, se é uma coisa tão difícil de fazer, eu acho que eu não vou dar conta mesmo, e já que eu não consigo fazer perfeito, então é melhor nem fazer, porque é muito difícil encarar o fato de que a gente é incapaz de fazer aquilo ali. Então, tem esse lado que é muito complicado de lidar. É lógico que a gente também tem a manutenção disso, que é quando a gente fica bom nisso de fazer coisas com altíssimos níveis de qualidade, a gente ganha coisas muito importantes na vida da gente. Então, se você performa muito bem no trabalho, você tem chances maiores de conseguir, por exemplo, uma promoção, do seu chefe te dar parabéns, de você tirar notas altíssimas na faculdade ou na escola. As coisas que você vai fazer, normalmente você vai imprimir um cuidado a mais, uma delicadeza a mais, estudar para além, para tentar produzir coisas boas. Então a gente vai ver coisas muito boas sendo produzidas de uma maneira geral, mas quando essas coisas vão estar, como eu digo, no valendo, sabe assim? Agora você tem que fazer isso aqui porque isso vale uma nota ou uma coisa muito significativa para você. E aí nesses momentos a gente começa a perceber essas travas, essa angústia tremenda, essa dificuldade tremenda de fazer a tarefa. Então, a gente acaba percebendo pessoas não fazendo coisas justamente porque elas colocam critérios de desempenho altíssimos para executar essas tarefas. E por outro lado, às vezes a gente tem aqueles sujeitos que eles conseguem fazer, que eles executam as tarefas, mas que eles não consideram aquela uma tarefa boa. Então, ela já cumpriu todos os pré-requisitos do ambiente. Com o ambiente eu quero dizer o trabalho, a família, todas as pessoas que estão esperando por aquela tarefa ali, elas já estão satisfeitas. Mas a pessoa, ela não considera que essa tarefa foi boa o suficiente, ela se sente um fracasso, ela não gosta da produção dela. Algumas pessoas nomeiam esse fenômeno até como síndrome do impostor, que é quando a pessoa ela tem essas características, mas ela entra numa ideia de que não tem, ela acredita fortemente que ela não tem, mas por algum motivo as pessoas estão falando para ela que ela é boa. E aí ela fica, mas qual vai ser o momento que todo mundo vai descobrir que eu não sou boa nisso aqui? E aí a casa vai cair. E isso também gera uma ansiedade muito grande nas pessoas, porque isso pode... dentro dessa perspectiva do que a pessoa está pensando, ela pode imaginar ela perdendo um emprego, ela perdendo relações importantíssimas, como eu acho que a minha professora gosta muito da minha produção científica, por isso ela está abrindo essa porta aqui para mim, mas no momento em que ela perceber que eu não sou boa em fazer esse trabalho, ela vai ficar muito decepcionada e aí isso gera uma pressão muito grande nos sujeitos. Então, a gente está falando de uma característica que ela tem dois lados. Por um lado, a pessoa ter um autocritério para as coisas que ela vai executar pode ser uma coisa muito positiva, porque ela vai sim tentar entregar coisas muito boas, mas a exigência de que as coisas que ela entregue sejam sempre impecáveis ou perfeitas gera essas travas e toda essa ansiedade. Então, quando a gente está falando dessa perspectiva, algumas tarefas, algumas
alguns desafios que a gente vai aprender, que a gente vai enfrentar na nossa vida, às vezes se tornam intransponíveis. Então, já fazem alguns anos que eu me cobro, e eu já conversei com o meu orientador também, que era importante e relevante para mim, começar a fazer esses vídeos, porque, como eu falei nos últimos vídeos, né, eu tenho essa missão minha mesmo de ajudar as pessoas a entenderem melhor como elas se sentem, tanto dentro quanto fora do espectro, mas principalmente as pessoas que estão nessa busca de autoconhecimento e de automelhoramento da própria vida. E eu acho que essas informações, elas precisam estar disponíveis, mas eu tenho um medo avassalador das pessoas descobrirem que eu não sou boa nas coisas que eu tô fazendo. E, gente, eu não sou boa em todas as coisas e tudo bem. E essa coisa aqui de gravar vídeos pro YouTube, eu definitivamente não sou. O que eu tô tentando é transmitir uma mensagem para vocês. Mas o que a gente vê tem um critério altíssimo de acerto. Um fenômeno muito interessante que aconteceu quando eu gravei aquela primeira leva de vídeos, eu não sei se vocês perceberam, mas todos eles foram gravados no mesmo dia, porque mesmo cenário, mesma roupa. Eu precisei chamar a Paty, que é uma amiga muito querida minha, e a gente trabalha juntas, para ficar atrás da câmera, para eu conseguir falar com ela e fingir que eu não estava fazendo isso aqui, que é gravar um vídeo. Tamanho nervosismo que isso me trazia. Para gravar esse vídeo que eu tô gravando agora, eu inventei a desculpa de que eu tinha que ter o meu próprio material. Eu poderia fazer com o material que já estava disponível para mim, meu namorado disponibilizou uma câmera. E eu quero fazer com o meu próprio recurso. E aí a gente vai vendo que uma outra manifestação dessa questão da autocobrança são essas estratégias que inconscientemente a gente acaba desenvolvendo de autossabotagem. Né, assim, não, aí dá uma certa preguiça. Era uma coisa assim que você tava louca para fazer, que você, nossa, vai ser tão legal, eu vou comprar esse violão e aí eu vou tocar. Insira qualquer outro instrumento musical aqui, tá? Mas você começa a fazer aquilo, e uma coisa muito interessante de quando a gente começa a fazer uma coisa, como agora eu estou começando a fazer essa coisa, é que ela não vai ser boa. É normal que as coisas não sejam boas, porque a gente está aprendendo. E para quase tudo que a gente vai fazer na nossa vida, existe uma curva de aprendizagem, ninguém nasce sabendo fazer nada. E é nesse movimento de fazer que a gente vai se sentindo mais confortável, aprendendo novos critérios de acerto, alinhando e ajustando aquilo que a gente gostaria que ficasse bom. Só que quando a gente está aprendendo, se a gente coloca essa pressão de que a primeira vez que a gente vai fazer uma coisa, isso tem que ser perfeito, essa cobrança de não respeitar a curva de aprendizagem, às vezes atrapalha a gente até mesmo de começar uma tarefa. E essa é uma coisa que tem me batido com relação a isso dos vídeos. E à medida em que eu comecei a postar, isso me deu um medo aterrador de ninguém gostar e falar, meu Deus, pra que você tá fazendo isso, Priscila? Ficou um lixo. Isso ficou ressoando na minha cabeça por muito tempo. Sabe aquele fenômeno de, eu não quero mandar essa mensagem, aí você manda e sai correndo? Eu postei esses vídeos e saí correndo, fiquei até um tempo longe do Instagram. Pessoas que me mandaram mensagens no Instagram, eu fiquei um tempão sem responder vocês por isso, tá? Me desculpem. Mas eu tô aqui, tentarei me demorar menos para voltar dessa vez. E uma outra coisa que aconteceu, além desse grandíssimo abraço e acolhimento das pessoas que disseram que ajudou, isso para mim foi a parte mais importante, assim, que o principal critério que funcionou para mim, que funcionou para mim dentro dessa busca, é que algumas pessoas me disseram, poxa Pri, eu acho que eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica. Outras pessoas disseram, nossa, eu me identifiquei muito com isso que você falou no vídeo, eu achei muito legal. E aí outro grupo de pessoas que me disseram essa coisa, para mim foi muito marcante, que é, o meu irmão, a minha tia ou alguém que é muito próximo a mim
tem essas características que você está descrevendo, Pri. E agora eu consigo entender o porquê que é difícil para essa pessoa fazer as coisas. E agora eu consigo entender ela melhor. E isso pra mim, assim, não foram muitas pessoas, tá, gente? Assim, longe de mim querer dizer pra vocês que eu sou um grande sucesso na internet, é uma mentira. Mas foi, sei lá, cinco pessoas que me disseram isso. Pra mim já foi o suficiente para eu sentir que eu ajudei gente. E isso pra mim foi muito bom. Então, eu precisei me segurar muito nisso para conseguir fazer esse vídeo aqui. E aí, pensando nisso, eu quis usar esse tema da autocobrança como o primeiro tema para a gente poder trabalhar dentro disso. Aí você pode me perguntar assim, mas Pri, da onde isso vem? Como é que isso começa? Enquanto a gente vai vivendo as nossas experiências desde muito pequenininhos, vai ficando claro pra gente o que a gente está fazendo que a gente está acertando e o que a gente está fazendo que a gente está errando. Então, desde muito pequenininho, a gente, sei lá, derruba um copo no chão e aí algum adulto grita muito alto, a gente olha para essa situação e fala assim, acho que eu fiz uma coisa errada. Enfim, por favor, pessoas, não gritem com crianças, isso é péssimo, tá? Não gritem com ninguém, gritos são horríveis. Mas a gente aprende desde muito cedo que os nossos erros, eles podem ser muito punidos. Então, sujeitos que sofreram punições por coisas muito irrelevantes ou que não tinham muito espaço na vida para poder ir identificando que existem, né, diferentes níveis de erro na vida, que a gente pode ser perdoado por alguns, que a gente pode reparar outros, essas dinâmicas de criação um pouco mais violentas e agressivas, elas podem acabar gerando essa impossibilidade de errar. Então a gente vai tentar cumprir todos os pré-requisitos possíveis para uma coisa dar muito certo e a gente ter certeza absoluta de que não vai sofrer uma punição. Uma outra maneira disso se desenvolver é que existem pessoas, e aí por isso que eu achei legal trazer isso dentro da neurodiversidade, que é, por exemplo, tanto dentro do TEA quanto nas altas habilidades, a gente vê pessoas que elas se destacam muito em determinadas áreas do desenvolvimento. Tanto na área acadêmica quanto em outras áreas, como em música, em outras buscas que a pessoa faz, em esportes. E quando a gente é muito bom precocemente numa coisa, existe todo um social, todo um grupo de pessoas, a nossa comunidade verbal toda, né, a escola, os professores, os colegas, a nossa família, os parentes, que criam uma expectativa absurda em cima da gente de que a gente vai sempre se superar. Então, esse menino é um gênio, ele vai ser médico, ele vai ter tudo isso aqui. Então, à medida em que a gente vai acertando muito, né? Então, assim, não é uma pessoa que tira 9, e aí as pessoas, no geral, falam, ela é uma boa aluna, parabéns. Não é isso, nossa, essa pessoa tirou 10 em tudo, ou em quase tudo, e além disso, ela ainda escreveu uma coisa além aqui na prova, ou na redação dela, que me despertou para o fato de que esse ser humano é muito inteligente. Então existe essa expectativa muito grande, e essas pessoas, elas acabam aprendendo a se reconhecer como esse prodígio, essa pessoa que tem que ser alguém muito grande. Só que essas características, elas, o quão bom a gente é nessas coisas pode ter um limite, né? Então, talvez eu tenha uma grandíssima predisposição para dança, por exemplo, mas a partir de determinado nível de dificuldade da dança, eu me igualo a todo mundo. Só que como eu aprendi na minha vida que eu sou melhor do que o resto da turma, quando eu enfrento esse momento em que eu chego no meu limite do quanto eu sou boa na coisa naturalmente e que eu tenho que me esforçar e me dedicar para construir isso, muitas vezes eu não consigo me reconhecer como boa em nada, né? Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu sabia dançar forró quando eu era criança, eu era ótima, eu dançava com as minhas amigas. Beijo, amigas que dançavam forró comigo. Inclusive, vamos dançar mais forró, pessoas, é ótimo dançar forró. E eu fui fazer uma aula de forró. E nessa aula de forró, assim, todos os passos básicos eu já sabia, eu arrasei. A professora falava, Priscila, você é muito boa nisso, parabéns.
E quando chegaram nos passos ali pro intermediário do forró, eu não sei como é que é o nome das coisas, tá, gente? Me perdoem quem é aí da área de dança. Mas quando eu cheguei nessa parte em que as coisas iam começar a ficar mais difíceis e que eu ia ter que praticar, que eu ia ter que entender aquilo que estava acontecendo, e eu não sei aprender a dançar, porque para mim sempre foi muito natural, aquilo me trouxe uma frustração terrível. De meu Deus, eu achava que eu era boa nisso, mas eu sou incapaz de fazer esse passo que tá todo mundo à minha volta fazendo. E eu não sei fazer ele, e nossa, o que que eu tô fazendo aqui? Aí cai a realidade de que eu talvez não seja boa ou um prodígio nisso. Mas eu acho que tudo bem, eu acho que não tem ninguém que não vai chegar em algum momento da vida em que esses desafios apareçam. Ninguém é perfeito em todas as áreas, alguns processos de aprendizagem são bem necessários, né? Mas quando você tem essa ideia ao longo da sua vida de que você é um prodígio, você não pode falhar, porque tá todo mundo contando com você. Os seus pais estão prontos para te dar todas as medalhas de ouro, porque criaram neles essa expectativa, e essa expectativa ela tá muito forte em cima desses sujeitos também. Então, as pessoas que se identificarem com essa dor aí, me dá um oi, tamo junto. Não em tudo, claro, né, pessoas? Assim, não sou um prodígio, não sou altas habilidades, mas nessas coisas que eu me percebo acertando bastante no começo. Quando chega no primeiro desafio, para mim, a minha regulação emocional dá uma falhada ali naquele momento, às vezes eu até abandono. Algumas coisas eu abandono bem rápido também, tipo o violão, assim. Quando eu descobri o tanto de coisa que eu ia ter que aprender antes de começar a tocar o violão, eu falei, eu não sei se eu vou dar conta. E aí foi tão frustrante errar tanto nesse começo, porque eu tinha essa expectativa de que eu tinha que já saber alguma coisa. E eu não consegui respeitar essa curva de aprendizagem, entende? E aí isso me trouxe esse sofrimento. E isso é uma coisa que eu ouço muito no consultório, dentro e fora do espectro, dentro e fora das neurodiversidades. Isso é uma coisa que eu percebo que é bem doloroso. E aí, quais são as estratégias que a gente... E aí, beleza, quais são as estratégias que a gente pode usar para lidar com essa questão? Porque se a gente está falando de uma coisa que pode me paralisar a ponto de eu não conseguir fazer uma coisa, imagina, no trabalho. Tem jovens, né? Você imagina você conseguir desenvolver um trabalho, terminar uma faculdade, começar a vida profissional, se você acredita que os desafios ou tirar uma nota baixa ou não conseguir entregar um trabalho é uma coisa imperdoável para você. Você não vai dar conta de chegar no final do processo, porque a gente tem essa questão da curva de aprendizagem. Ninguém entra numa faculdade porque sabe tudo daquele curso. A ideia é que você vá lá para aprender, mas se você tem essa cobrança de tirar 10 em absolutamente tudo, ou A em absolutamente tudo, a gente vai ter esse sofrimento muito grande que muitas vezes pode ser paralisante. Então, como que a gente pode fazer para passar por cima disso, né? E aí eu queria só pontuar uma coisa que é bem interessante também, que é assim, muitas vezes uma coisa que gera essa dificuldade do perfeccionismo e da autocobrança exagerada é a gente não ser capaz de perceber e descobrir quais são os critérios reais de acerto. Então, se eu vou fazer um trabalho acadêmico e eu não sei o que significa acertar nesse trabalho, eu vou entrar num sofrimento tremendo. Porque eu não sei se o que eu estou fazendo é ou não bom o suficiente. Mas se eu acho que sei, e eu penso que o nível de esforço que eu preciso imprimir nisso é 11, não vou nem botar o 10 porque o 10 seria sacanagem, né? A gente entende que pessoas que se cobram muito vai procurar o 11. Se eu entendo, se eu aceito, eu descubro que é esse aí o nível de critério de acerto. E na verdade com 7 a gente passa, sabe? E aí o tanto de esforço, os pré-requisitos mínimos que a gente precisaria fazer eram muito menores. Não saber quais são esses critérios de acerto acabam atrapalhando também.
porque a gente sempre vai procurar ser impecável em absolutamente tudo, e isso não é possível, porque a gente está falando de muitas matérias, ou muitos trabalhos, muitas entregas no trabalho, e que não dá para colocar um desempenho altíssimo em absolutamente tudo que a gente vai fazer. Então a gente entra em burnout, a gente não dá conta de ficar tanto tempo assim, a gente abandona a faculdade. Então tem essa característica que pode acontecer também quando a gente está falando de uma perspectiva de não perceber bem esses critérios. E dentro dessa perspectiva, essa dificuldade de fazer leituras do ambiente é uma coisa muito presente no TEA. Não conseguir olhar para o ambiente, para as pessoas e identificar o que essas pessoas esperam, ou até mesmo não conseguir se comunicar com elas para identificar quais são esses critérios mínimos, isso gera também esse gap aí, de se eu já me cobro pra caramba, se eu já tenho uma tendência a achar que as coisas precisam ser feitas com nível de perfeição X, e eu não sei olhar para o ambiente ou perceber que o ambiente mudou, né? Então tem situações, por exemplo, de você estava trabalhando numa empresa que você tinha que entregar um nível de perfeição tal, por exemplo, 5x. E aí você passa para essa outra empresa que eles exigem um 2x só. É muito menos esforço que você precisaria imprimir aqui. Mas se você é autista e você tem essa dificuldade de fazer essas leituras ambientais de não, mas o meu chefe falou para mim que eu não precisava fazer com tanto afinco assim, com tanto detalhamento assim, e eu não pego essa informação para redimensionar, eu vou acabar achando que as punições que estavam presentes no trabalho anterior vão estar presentes aqui também. Então eu vou continuar sendo eu mesma, a minha algoz, eu mesma vou ficar me dando chicotada por não conseguir cumprir aquele critério de X5 ali atrás. Então, essa dificuldade do autista de fazer essa percepção do ambiente acaba deixando mais difícil o tratamento dessa característica de autocobrança. Porque a gente está falando de pessoas que não vão dar conta de fazer essas leituras de uma maneira natural. Elas precisam de ajuda para fazer essas leituras, às vezes. Além disso, a gente tem a rigidez cognitiva, que às vezes a pessoa também é uma característica muito presente no transtorno do espectro autista, que a rigidez cognitiva, só um adendo rápido aqui para vocês poderem entender, são pensamentos, ideias, regras e valores que eles ficam cristalizados de determinada maneira que a pessoa ela não dá conta de flexibilizá-las, entende? Então, não posso de maneira nenhuma tomar sol porque pode provocar câncer de pele ou manchar a minha pele ou o que quer que seja. Isso é verdadeiro? Não. A gente pode tomar sol, na verdade devemos. Então a gente está falando de uma regra que, quando rígida, a pessoa pode acabar tendo perdas, mas não há Cristo no mundo que consiga convencer essa pessoa que tá tudo bem tomar sol por causa dessa característica de rigidez cognitiva. Eu tenho um amigo, inclusive, beijo Paulo, que ele acredita que o sabor correto de babalu é de morango e todos os outros sabores estão errados. E se você oferecer o outro sabor para ele, ele talvez até aceite, mas ele vai falar, esse sabor aqui é o errado, o certo é o de morango. Não precisa fazer sentido. A rigidez cognitiva, ela vem sob forma dessas regras que elas são intransponíveis e é muito difícil fazer essa mudança. Então, essas duas características do TEA fazem com que a autocobrança ela venha de uma maneira muito mais violenta, porque quebrar isso é mais difícil. Mas ainda assim, eu queria deixar para vocês aqui algumas dicas de como a gente pode enfrentar, dentro e fora do espectro, essa característica da autocobrança e do perfeccionismo, para que a gente conseguir continuar sendo ótimos naquilo que a gente faz, porque a gente não quer diminuir critério aqui,
no sentido de começar a ser demitido dos trabalhos porque não estamos entregando coisas boas e nem reprovar na faculdade, então a gente vai fazer um ajuste disso. Então, como que é essa perspectiva? Se eu entendo que eu estou perdendo qualidade de vida, que eu estou perdendo oportunidade de emprego, se eu estou falhando na faculdade, porque eu estou colocando critérios muito altos que eu mesma não consigo lidar com eles e entregar dentro desses critérios, o que a gente vai entender? A gente vai aprender quais são os critérios reais. O que significa tirar 7? Quantas horas de estudo significa tirar 7? Quanto tempo eu preciso sentar e ficar resolvendo exercícios para me preparar para uma prova para tirar 7? Aqui, gente, eu não estou dizendo para vocês que é de boa se contentar em fazer pouco, não é isso. O que eu estou dizendo é que aprender esses critérios é terapêutico para a gente dentro da perspectiva da gente entender se a gente está ou não sendo um fracasso. Porque para uma pessoa que sofre disso, não tirar 10 já é um fracasso. Mas existe o 7, que é o critério mínimo, por exemplo, entende? Tem algumas faculdades que é 6. Então, eu estou colocando 7 para a gente medir aqui por cima. O que o meu chefe realmente precisa de mim para ele ficar feliz comigo e me dar as promoções que eu preciso aí ao longo do tempo. O quanto de horas de trabalho, o quanto de horas extras, ou até mesmo a gente tem chefes que se aproveitam um pouquinho dessa característica aí e acabam passando do limite, entregando muitas demandas para esses sujeitos, porque os chefes, de certa maneira, sabem que eles vão entregar, mas essa pessoa adoece por causa do burnout, etc. Então, como que a gente faz? A gente vai ter que aprender a descobrir qual é o critério mínimo de acerto. Então, a gente sai de dentro da nossa cabeça e do que a gente acredita que é esse critério de acerto. E a gente começa a olhar para o ambiente e descobrir. Então se eu errar nisso aqui, qual é a punição que eu levo? Eu levo uma advertência, beleza. Então, eu não preciso perder sono por medo de me atrasar, porque se eu me atrasar uma vez, fica tudo bem, eu só não posso fazer isso sempre. Então, tô dando exemplos aqui, mas tentem colocar isso nos exemplos de vida de vocês, tá? Olhar para o ambiente e entender quais são os critérios reais. O que eu posso fazer, quais são os erros que eu posso cometer antes disso que eu temo terrivelmente me prejudicar, né? Então, dentro da nossa cabeça paranoica das ansiedades da autocobrança, se eu erro minimamente numa coisa, eu já perco o respeito de todo mundo dentro do trabalho. Ou eu perco o respeito dos meus professores, ou reprovo numa disciplina, ou eu tenho outras perdas, ou perco o meu emprego, ou outras coisas, todas que a paranoia traz, né? Então, a gente saber qual é o critério real das coisas ajuda a gente a dimensionar isso melhor. Outra questão que é muito importante, que ajuda a gente a lidar com essa questão da autocobrança, principalmente quando a gente está falando das pessoas que não conseguem executar as tarefas por medo delas não ficarem perfeitas, é a gente trabalhar um mantra. Eu chamo de mantra mesmo, é uma regra que eu levo para minha vida, tem figurinhas disso. Vou fazer uma tatuagem de feito é melhor que perfeito, porque o perfeito pode ser que nem saia, né? Então, a gente entendendo dentro das nossas tarefas que a gente precisa fazer elas e depois que elas estiverem prontas, a gente pode colocar alguns critériozinhos melhores. Eu vou fazer ruim, como eu chamo de rascunho, né? Eu vou fazer o rascunho e aí depois eu pego esse rascunho e dou uma melhorada nele e entrego logo para fingir que não aconteceu e aí vou lidar com a minha ansiedade no chuveiro, torcendo para dar tudo certo e no momento em que deu certo, a gente olhar para aquilo e refrisar muito forte na nossa cabeça toda hora. Tá bom, então se eu entregar uma coisa mediana, resolve. Eu posso usar o restante das horas do meu dia para cuidar de mim, para me alimentar bem, para cuidar da minha família, para
enfim, praticar uma atividade física, e todas as áreas da nossa vida que ficam paradas porque a gente fica ali dentro desse looping de sofrimento que a autocobrança traz. Então, eu precisei de ajuda, preciso até hoje da minha rede de apoio, para eles me dizerem quais são os critérios reais das coisas. E de uma maneira geral, essas estratégias elas me ajudam, que é diminuir bastante esse critério, tentar entregar o que dá para entregar e ver o que a gente pode fazer com isso. Mas se você se identifica com essa característica de eu me saboto para nem começar determinadas tarefas porque eu sei que elas não ficaram perfeitas, essa dica de esvaziar todo o significado da coisa. Sim, esvaziar mesmo. Algumas pessoas, à medida em que eu fui postando os vídeos, começaram a falar para mim quais eram os critérios de acerto de publicar coisas na internet. Assim, obrigada, galera, vocês são fofos, assim, mas tem que postar mais ou menos meio-dia, que é o horário que tá todo mundo online, tá? Tem uma duração específica do vídeo que as pessoas já abandonam, ou tem que ser vídeos mais longos, e assim, gente, sinceramente, com o perdão da palavra, eu caguei pra tudo isso, porque isso não é importante pra mim, pelo menos não agora, talvez algum dia isso seja importante, mas assim, vocês colocarem mais critérios de acerto para uma pessoa que está tentando só fazer o feito, não é legal, atrapalha muito, tá? Então, você conhece uma pessoa que se cobra muito, mete um parabéns, sei lá, por ela escovar o dente, tá bom. Porque essa pessoa, ela já sabe muito mais critérios de acerto do que você, porque ela vive com isso dentro da cabeça dela. E se a gente, no começo, for tentar acertar em tudo, não vai dar para fazer. Não tem como, é uma parada que a gente acaba, sei lá, ou a gente desiste, na maioria das vezes a gente desiste, ou a gente se força a fazer dentro de um sofrimento extremo, assim. Então, como que eu consegui esvaziar completamente o significado disso aqui? Eu não tô procurando números, eu sei que as pessoas falam isso aí, de uma maneira para tentar convencer as pessoas, né? Não, eu realmente não procuro números. Eu tô tentando me conectar com o objetivo central mesmo da coisa, que é ajudar as pessoas que podem ser ajudadas com esse vídeo aqui. Não tô tentando ser pedante nem nada assim, esse é realmente o meu objetivo. E eu preciso ficar nele, porque eu sei que se eu colocar outros objetivos maiores do que esse, ou que entrem em outras métricas, principalmente as métricas que saem um pouco do meu controle, isso pode acabar me fazendo desistir. Entende? Então, essa é uma dica importante. Tentem pegar isso que vocês estão fazendo, essa busca, o porquê, o trabalho, o que quer que seja, e tentem redimensionar o significado disso na vida de vocês. O que você realmente quer com isso? Você está fazendo uma faculdade, o que você ganha tirando 10 em todas as disciplinas? Eu não conheço quase nenhum curso ou nenhuma profissão em que as pessoas realmente vão lá olhar na sua grade curricular qual foi a nota que vocês tiraram, de verdade, assim. É lógico que se você quer trabalhar com pesquisa ou se o seu empregador está lá dentro da faculdade, isso tem um significado diferente, mas não são a maioria das situações em que isso está presente. Então, tirar 10 em tudo só vai fazer, melhor, essa busca, se você, eu sou um gênio, aí eu vou lá e tiro 10 sem fazer força nenhuma, tranquilo, aí faz, tanto faz. Mas se você entende que isso é uma coisa que está tirando a sua qualidade de vida, que está te fazendo querer desistir do curso, essa busca de tirar 10 em tudo, ressignifica, entenda para que você está fazendo essa faculdade, você vai usar ela em que na sua vida? Ela é para você não está fazendo essa faculdade para ninguém, ela é sua. Ela vai beneficiar a sua vida à medida em que você vai construir autonomia para você mesmo. E se não for para você, entenda qual é esse critério real da outra pessoa, o que essa pessoa realmente espera de você. Porque se você está fazendo pelo outro, então é o critério do outro que a gente tem que cumprir. E normalmente, aí isso eu posso dizer com muita propriedade,
O critério das outras pessoas é muito mais suave do que o nosso próprio critério. E quando não é, avalie se você não está numa relação abusiva. Abusiva no trabalho, abusiva em casa. E com todo o perdão da palavra, se você é uma pessoa que não coloca critério de acerto e desempenho em nada e só quer ficar morcegando no trabalho, te respeito, é a sua escolha. Segundo, esse vídeo não é pra você, tá? A gente tá falando aqui de sujeitos que realmente se esforçam muito para entregar coisas que estão muito além daquilo que é necessário. E vocês vão se identificar quando a gente está falando disso aqui. Tá bom, pessoal? E aí tá, essas coisas que a gente pode fazer para lidar com a nossa autocobrança, elas vão ajudar a gente a aprender quais são esses critérios reais de acerto. Então, você vai lá descobrir, isso é uma coisa maluca, assim. O que acontece quando eu tiro um 7 na faculdade? Quantas pessoas vão deixar de ser seus amigos porque você não tirou 10 dessa vez? Se uma pessoa não quer ser seu amigo porque você não tirou 10, assim, vai embora dessa relação. Essa relação não é legal. Minha professora vai ficar magoada, assim, a sua professora não precisa gostar de você, ela tem que te ensinar coisas. Então, essas ressignificações todas, elas ajudam muito a gente, tanto a colocar a vida da gente para frente, tocar os projetos que ficam parados, quanto aprender a descansar no trabalho, aprender a não entregar tanto, não fazer tantas horas extras e ter tempo de vida para fazer as outras coisas que são importantes pra gente. E mais que tudo isso, isso também ajuda muito a gente a se reconhecer enquanto bons até quando a gente falha. Porque é muito difícil viver sendo perfeito em tudo. É impossível, somos humanos, errar é da nossa natureza. Então a gente poder ter uma autoestima mesmo quando a gente não entrega tudo perfeito, é uma coisa importantíssima. A ideia, né, o nosso objetivo de vida é que a gente construa relações na nossa vida, e aqui eu não tô falando só de trabalho, eu tô falando de tudo, tá? É que a gente tenha pelo menos alguns pedaços de amor incondicional, que ainda quando a gente erre, ainda quando a gente fracassa em algumas coisas, a gente tenha o espaço para corrigir, o espaço para fazer de novo. Na faculdade a gente tem a recuperação, no trabalho a gente tem a advertência, e isso não desmerece a gente enquanto bons, entende? Isso só lembra a gente que somos humanos e que a gente vai falhar e que a gente vai ter segundas chances. Até a pessoa que comete o pior crime possível, tirando em estados que tem a pena capital, a gente tem uma segunda chance, a gente se ressocializa e volta e tenta de novo. E todo mundo tem o direito de errar. E você que está me assistindo, você também tem o direito de errar. Você é perdoável. E isso é muito difícil de acreditar. E se ainda assim, com tudo isso aqui, você virar para mim nesse vídeo e falar assim: não, Priscila, eu entendo tudo isso aí que você está falando, mas eu não consigo de jeito nenhum não me cobrar absurdamente, talvez você precise de ajuda para trazer um pouco mais de qualidade de vida. Recomendo terapia, porque isso ajuda muito a gente a enxergar essas coisas que sozinhos a gente não enxerga. Fofoquinha para vocês, quente. Não se esqueçam de seguir o canal lá no YouTube do Nunca Vi um Cientista. São meninas maravilhosas, pesquisadoras que desmistificam várias pseudociências que estão aí. Sigam as meninas, a vida de vocês vai melhorar se vocês fizerem isso, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.